a presença do Espírito Santo possa tomar o nosso coração mais uma vez. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Espírito Santo. Encontrou, diga amém. Ezequiel 5:8 diz o texto base desta palavra: por isso assim diz o Senhor Deus, eis que eu, sim eu, estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Senhor Deus e eterno Pai, diante da tua presença nos colocamos mais uma vez. E o Senhor nessa noite venha continuar falando, assim como o Senhor já falou no início desse culto, através do louvor, através dos louvores que foram entoados a ti. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui chegaram. Abençoa cada irmã, cada irmão, cada obreiro, aquele que nos acompanha, onde quer que ele esteja nesse momento, que o Senhor também possa visitá-lo e dando vitória e graça e revestimento. E nos ajuda mais uma vez, Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, e assim que a tua graça nos basta e é suficiente para a gente vencer, em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar, e nós vamos adentrar esta palavra nessa noite, Ezequiel capítulo 5, versículo 8, onde diz que o Senhor está alertando e dizendo que estava contra ti e que executaria juízo no meio de ti, aos olhos das nações. Uma palavra bem direta e uma palavra dura para a atualidade que nós vivemos hoje, porque essa é a grande realidade, porque a Bíblia aqui ela está falando da nação de Israel, e a nação de Israel ela estava vivendo em grave pecado chamado idolatria. Era a situação que Israel estava vivendo, e Deus havia levantado profetas para falar com o povo de Israel, e eles ainda continuavam com o coração endurecido, porque Deus estava levantando homens para que eles se arrependessem e voltassem para a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles não escutavam as vozes dos profetas, mas eles queriam matar os profetas. E o pecado crescendo cada vez mais. Talvez você entrou aqui nessa noite, e muitas das vezes nós como cristãos temos a tendência de achar que nós estamos bem, e a forma que nós estamos bem para nós talvez não seja suficiente esse bem que nós achamos que estamos para Deus, e se Deus está provando a forma que estamos vivendo diante da presença de Deus. Quando eu disse aqui que a palavra é dura, é porque é uma palavra que fala e confronta contra o nosso ego, contra nossas atitudes, para que nós possamos um dia, pela oportunidade que estamos tendo hoje, dizer: valeu a pena ouvir aquela palavra naquela noite. Porque Deus, assim como alertou Israel, Ele está alertando o seu povo ainda nos dias de hoje. Assim como Deus levantou os profetas e falou, e o povo quis matar os profetas e não queriam ouvir a voz dos profetas, ainda está acontecendo isso hoje. As pessoas hoje têm vários tipos de posições, e muitos têm o Deus chamado eu dentro de si, e pessoas estão buscando lugares apropriados para elas viverem, lugares em onde elas irão se adaptar conforme o que ela gosta e até admira. Mas nós temos que entender uma coisa, queridos e amados irmãos: o círculo está fechando, e o dia de Deus está se aproximando. E nós temos que entender uma coisa, como foi cantado aqui no dia de hoje: só Jesus pode nos dar vitória e nos livrar da ira vindoura que está por vir sobre a face da terra. Então hoje nós entendemos que os profetas naquele tempo falavam, e o povo não acreditava. Então a Bíblia vai dizer que Deus, o Senhor, permite que Nabucodonosor
rei da Babilônia, vem a sitiar Jerusalém, em 609 a.C., Jerusalém vai ser levada cativa, o que tinha de melhor entre o povo judeu, eles vai levar consigo para o cativeiro, e também vai levar os utensílios do templo de Deus. O povo não ouviu, Nabucodonosor, a profecia vai cumprir. Querendo ou não, a profecia vai cumprir, vai acontecer. E o fim está próximo e Jesus está voltando. Queira ou não queira, esta é a grande realidade que os profetas de hoje precisam pregar. É a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja, conserto e posicionamento, porque não dá mais tempo para brincar de ser crente. 609 são levados cativos, mas eles voltam outra vez em 597 a.C. e leva os homens de guerra, os homens trabalhadores, os ferreiros, os artifícios, restando somente agora em Jerusalém a população pobre. Uma população que para eles não servia, homens velhos, sem força. Mas aquilo que era bom eles levam, e todas as nações estão vendo o que está acontecendo com a nação que foi escolhida e chamada por Deus, a nação de Israel. Mas a profecia precisa se cumprir, e vai ser levado nessa segunda vez o profeta que ainda não era profeta, com 25 anos de idade, Ezequiel. Estando ele naquele lugar, depois de 5 anos, Deus vai levantar e vai fazer uma chamada profética para Ezequiel. Vai levantar ele como profeta no meio daquele povo, para anunciar as boas novas de Deus e anunciar o juízo de Deus que sobreviria sobre todos aqueles que tinham se afastado da presença de Deus. Ele agora também é um profeta. Deus o chamou e confirmou o ministério profético na vida de Ezequiel. E lá nós lemos que Deus agora está falando através do profeta, e está dizendo, Senhor, que ele vai executar juízo sobre a face da terra, e todos os povos veriam que a mão de Deus desceria e o juízo de Deus seria executado. Nesta noite eu estou aqui também na condição de profeta, para falar para você que me assiste, você que me ouve nesta noite, que é tempo de se consertar, porque ainda dá tempo de colocar a vida no altar. Talvez você que chegou até aqui, ou você que vai me ouvir, vai ser dura demais essa palavra, e você pode até se arrepender de ter entrado neste lugar, para ouvir duras palavras que o Senhor tem para falar, através da boca deste profeta, que vos fala nessa noite, neste lugar. Então Deus sempre avisou, e Deus sempre avisa. Agora é bom nós entendermos o seguinte: a primeira coisa que Deus faz, Ele avisa. Nada acontece sem antes Deus avisar. Ninguém fica por inocente, porque antes de qualquer coisa acontecer, Deus vai usar qualquer pessoa para falar aquilo que você precisa ouvir. E o Senhor teve misericórdia daquele povo, porque Deus é longânimo. E Deus vai, por um tempo, queridos e amados irmãos, de 100 anos, Deus está falando. Mas a ira de Deus tem limite. A ira do Senhor tem limite. E a hora que chegar o momento certo, Ele é um Deus longânimo, mas a justiça vai ter que ser executada. Querendo ou não, vai ter que executar a justiça e o juízo de Deus. 100 anos, os profetas estão falando. Deus vai levantar, aleluia, Isaías.
E ele vai avisar a Ezequias sobre tudo aquilo que vai acontecer. Depois Deus também vai falar através do profeta Jeremias e para Jerusalém. E o povo ainda estava cheio do seu ego, dizendo o seguinte: o povo pecava e dizendo o seguinte: nós não temos pecado. O povo está idolatrando, o povo está pegando a deuses que são estranhos, eles estão cometendo pecado e estão dizendo: nós não temos pecado. E nessa noite, nos dias que estamos vivendo, tem muita gente vivendo dessa maneira dentro da casa de Deus, pecando e dizendo na sua consciência: nós não temos pecado, não tem o quê? Coloca a vida no altar, coloca a consciência para funcionar e coloca e se apresenta diante de Deus para ver se você realmente está dentro da vontade do Senhor. Porque o inimigo, o príncipe deste mundo, tem cegado o entendimento dos homens para que eles não vejam a glória de Deus. Pessoas estão com a consciência, a mente adormecida por causa do pecado. É como a vespa caçadora. A vespa, ela pega um inseto, ela mobiliza o inseto e o inseto fica paralisado até que os filhotes dela vêm e se alimenta daquele que está morto vivo. Está cheia de pessoas dentro das igrejas mortas vivas, estão paralisadas pelos delitos de pecado que estão praticando e estão dizendo: nós não temos pecado. E Deus está voltando. Jesus Cristo está às portas e Ele vem para acertar a conta com esse povo que não crê mais na profecia, que não obedece mais à palavra de Deus. Deus continuava avisando, mas o povo fazia de conta que nada estava acontecendo. Aleluia. Talvez alguém entrou aqui nessa noite ou está me ouvindo agora pela internet, está dizendo: esse pregador acha que eu acho que ele quer me colocar medo, ele está tentando me colocar e me intimidar. Não é isso não, querido. Eu estou aqui na condição de profeta para passar o recado de Deus para a igreja, porque é hora de se arrepender. É hora de se arrepender. Acha que Deus não castiga mais como antigamente? Ou nós vivemos o tempo da graça. O amor de Cristo é incondicional. O amor de Cristo é mesmo. Mas tem pessoas fazendo, aprontando e desaprontando e nada acontece com ela. E é por causa disso que você vai fazer isso também? É porque as pessoas pintam e bordam, é que você também vai pintar e bordar. É porque as pessoas estão fazendo, metendo a cara no pecado, é que a igreja também tem que fazer isso. Porque Deus não julga a igreja segundo o que os outros estão fazendo. Deus julga conforme a tua palavra. Deus julga conforme a reta palavra dele. A palavra que está sendo dada a você e você está desprezando. A palavra que é o alimento que está sendo oferecido para você e você está jogando, pisando na palavra, ignorando a palavra. Sabe por quê? Mas por que, pastor, que o senhor está falando isso? Se eu venho culto todo dia, se eu assisto esse canal todo dia, é porque você ouve, mas não obedece. Você ouve e continua na prática daquilo que é errado. Os pecados estão cheirando mal a narina de Deus, e Deus está dizendo nessa noite: coloca a tua vida no altar. Não pense que é porque você tem um título de obreiro, de pastor, de missionário, ou fulano ou ciclano, que você está livre da mão de Deus. O Senhor está voltando, e Ele nessa noite está falando como falou naquele tempo, Ele ainda fala hoje. Nessa palavra não dá para dar muito glória não, porque vai apertando a gente vai ficando meio que encolhido, mas não tem problema não, fica quietinho aí e ouça o que Deus tem para falar com você. Deus quer falar com a tua igreja.
Então, primeiro Deus fala. Deus não deixa ninguém enganado. Segundo, a prova que o juízo está sobre as pessoas, e é certo uma coisa, a falta de temor. Olha o que a Bíblia vai dizer através de Ezequiel no capítulo 5, versículo 1. E tu, ó filho do homem, toma a faca afiada ou a navalha, como navalha de um barbeiro, e farás passar pela cabeça e pela barba. Então tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Deus está falando com Ezequiel, o profeta. Há uma palavra profética e a profecia é essa. Pega uma faca, pega uma navalha afiada e vai tirar o cabelo, passar pelo cabelo da cabeça e vai também tirar toda a barba. Mas o que é isso? O que representa raspar a cabeça e a barba? Sabe o que significa isso, querido e amado irmão, você que me ouve? Significa que o sacerdote não é mais santo e está em pecado e não é mais consagrado do Senhor. A profecia é essa: cabeça raspada, barba raspada, representa que não há mais a presença do Espírito Santo, não existe mais sacerdote santo, e o pecado, aleluia, é que está tomando conta, e a presença do Espírito Santo não existe mais. Há muitas pessoas vivendo assim, porque o Espírito Santo possui 7 qualificações. E a Bíblia vai falar em Apocalipse 4:5 e no Apocalipse 5:6 dos 7 Espíritos de Deus. Mas entre os 7 Espíritos de Deus que existe à toa na pessoa bendita de Jesus Cristo, o mais importante deles é o temor a Deus. Pessoas perderam o temor. Pessoas não temem mais, não respeitam mais. O azeite e o temor significa o profundo respeito em obediência a Deus. Se acabou, aleluia, o azeite e o temor também foi embora, não existe mais respeito em obediência a Deus. Ei, esta é a falta. Ninguém mais teme ao Senhor Deus Todo-Poderoso, não respeita a casa de Deus, não respeita os líderes, toma ceia em pecado e ainda diz que é crente. Não respeitam a casa de Deus, não tem reverência dentro da casa de Deus, entram dentro da casa de Deus, já não dobram o joelho mais para falar com o Senhor, é uma conversinha paralela dentro da igreja, fala com fulano, ciclano, olha o celular e manda mensagem. Isso não é crente que tem óleo, que tem a presença do Espírito Santo, não. Não respeita a liderança. Liderança está falando, entra no ouvido, sai do outro. Crentes obstinados, crentes que estão convencidos em vez de serem convertidos, pessoas que estão idolatrando a própria vida e colocando a vida como se fosse o seu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ei, Jesus desceu neste lugar nessa noite, e como profeta eu vou falar tudo que Ele está mandando eu falar. Ei, você que não respeita a igreja, a casa de Deus, você que não respeita os líderes, você que toma ceia em pecado, vai pagar, vai pagar, e o preço é alto, porque o juízo de Deus está chegando. Tem até aqueles que estão servindo ceia em pecado, caído, prostrado, e Deus está dizendo: ainda dá tempo para se arrepender, ainda dá tempo para voltar. Volta depressa, porque Jesus está voltando.
E Deus está revelando na igreja sobre a Santa Ceia. Revelou uma vez, revelou a segunda vez. E eu estava dizendo com o irmão, alguma coisa está errada. O Espírito Santo está cobrando o conserto. O Espírito Santo de Deus está cobrando santidade. É porque antigamente, quando um crente ia ceiar, ele tinha qualquer coisa contra o seu irmão. Uma semana ou 15 dias antes, ele procurava o pastor junto com aquele irmão e dizia: a nossa vida está desse jeito, me perdoa meu irmão, me perdoa minha irmã. E agora não, crente brigado, cheio de intriga, cheio de confusão, pegando o pão, pegando a ceia e comendo, mas eles comem para a sua própria condenação, não discernem do corpo do Senhor. E o Senhor está dizendo nessa noite: coloca a tua vida no altar, coloca a tua vida no altar, porque o juízo de Deus vem. Alamassura mandagaxere anda. Alabassúria. Talvez você pode até dar glória e concordar com o que eu estou falando e não obedecer a palavra, não vai adiantar nada. Você pode até glorificar aqui, mas se você não tomar um posicionamento diante da palavra e dizer: a partir de hoje eu sou nova pessoa, eu sou um novo crente, eu sou uma nova pessoa, não vai adiantar nada. O Espírito de Deus, o temor tem se afastado da vida das pessoas. E as pessoas ainda continuam dizendo: não temos pecado. As pessoas estão vivendo uma vida dissoluta, estão vivendo uma vida desregrada, estão vivendo uma vida que nem o mundo muitas das vezes faz o que muito crente está fazendo. E Deus nessa noite me falava desde ontem, Senhor, me incomodando muito, falando muito ao meu coração. E no dia de hoje Deus falava de novo, e Deus foi e confirmou algo sobre esta palavra. E eu vim falando: Deus, eu tenho que falar aquilo que o Senhor está mandando, e tem que ser falado. E Deus diz: fala, porque eu quero falar com a minha igreja. Foi assim que aconteceu com Saul, em 1 Samuel 16, 14, quando ele pensou que ainda tinha a presença de Deus e estava vazio. Tem muita gente dessa maneira, por isso a falta de temor na vida das pessoas deixam elas vazias da presença do Espírito Santo. Diga comigo: sem temor não existe presença. Não adianta você falar bonito, não adianta você pregar, não adianta você cantar, não adianta você encantar, não adianta você correr de dia e de noite, se não houver temor diante da palavra de Deus, se não houver respeito por aquilo que é do Senhor, nós vamos ficar vazios. Como Sansão, muitos estão tendo o cabelo cortado e nem viu. Tem muita gente que já perdeu a presença do Espírito Santo. Deus retirou o Espírito e ele nem percebeu. Ele está só, ele está fraco, ele está indo de mal a pior, nada dá certo. Ele até pula muitas das vezes para dizer que está cheio, mas não está. Deus quer falar nessa noite: prepara os lombos, porque a palavra de Deus, a espada de Jeová, corta, mas não sangra. Não fica preocupado não, porque do jeito que ela corta lá, ela corta aqui também. E o importante é que Ele está trabalhando, e que Ele está trabalhando nessa noite mais uma vez. Mas sabe o que Deus faz com o crente rebelde? Sabe o que Deus faz com geração de pessoas que não tem temor de Deus? Está na Bíblia, Romanos 1, 24. Ele vai retirar o espírito dele e vai entregar essas pessoas às suas paixões. Quer fazer, quer pecar? Continua. Continua alimentando o bichinho de estimação chamado pecado. Deus não preocupa. Ah não, eu não quero mais, não quero ser mais cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo Deus retira e entrega
as suas próprias paixões. João 3,19. Amaram mais as trevas do que a luz. A luz veio entre os homens, e os homens preferiram mais as trevas do que a luz. É o que está acontecendo hoje. Banalizando a palavra. Ir ao culto se tornou algo monótono para muitas pessoas. Sem sentido. Sem a graça. Sem a presença. Mas é preciso temer ao Senhor. Se não tem temor, se não há respeito, é o sinal que o Espírito Santo já não está mais aí. O Espírito Santo não habita em qualquer tipo de vida. Terceiro tópico vai dizer o seguinte: há 3 consequências do juízo de Deus. Há 3 consequências dentro da profecia revelada a Ezequiel. Olha o que diz: tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e fará passar pela tua cabeça e a tua barba. E então tomarás uma balança de peso, e repartirás o cabelo. 1/3 parte queimará no fogo, no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, então tomará a outra 1/3 parte, feri-las com uma faca ao redor delas. E a outra 1/3 parte espalhará o vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Ezequiel 5, do 1 ao 2. Nós já vimos que cortar o cabelo, rapar o cabelo, rapar a barba significa santificação 0. E o que significa peso? Peso representa, profeticamente falando, o julgamento de Deus. Quando Deus diz, pega uma balança, Ele está dizendo, Deus vai medir a iniquidade. Deus vai pesar a vida de cada um de nós. Deus vai fazer o que for necessário, mas cada um de nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Então não te preocupe com a vida do teu próximo não, cuida da tua, cuida da sua vida primeiro. Tira primeiro o argueiro, a trava que está no teu, para depois tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, porque tem muito juiz na terra, tem muito juiz dentro das igrejas, dizendo que é, que não é, que vai ou que não vai, e o que manda e prevalece é a palavra. Então cuidado, porque a Bíblia diz, quem és tu para julgar o servo alheio? Tem um juiz que julga todas as coisas, e no momento e na hora certa ele vai fazer o pesar dessa balança, a mão dele virá sobre cada um, e cada um vai receber a sua porção. A igreja que todo pastor apacenta é aquela que vai subir uma parte e a outra não vai. Então eu quero te dizer, aonde está o joio, está também o trigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você é trigo, continua fazendo a obra de Deus. Agora, se você é joia ainda, procura se converter, porque Deus vem fazer justiça. Então Deus dividiu em 3 partes as consequências do juízo de Deus. Primeiro, queimada no fogo. Quando a Bíblia está falando sobre queimada no fogo, a Bíblia está falando sobre fome e doença, o que provém da falta de pão e água. São aqueles que estão morrendo de fome e sede da palavra de Deus.
Quando a Bíblia está falando queimada no fogo, ele está falando de uma fome, de uma sede que as pessoas têm pela palavra e estão morrendo, como diz Amós capítulo 8, versículo 11: eis que virão dias sobre a terra, que eu enviarei fome, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. É tempo da igreja abraçar a palavra, é tempo da igreja comer a palavra, porque a palavra que nos sustenta. Jesus é o pão, a palavra. Se falta a palavra, falta Jesus. Se Jesus falta na igreja, essa igreja está perdida. Se falta a palavra na vida, falta Jesus na sua vida. Então tem que ter palavra de Deus, porque é a palavra que aumenta a nossa fé. Eu não posso ser irresponsável de assumir a tribuna, pegar o microfone e falar o que eu penso, o que eu acho. Eu estou aqui para ministrar a palavra, porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que vivifica, é a palavra que fortalece e é a palavra que aumenta a nossa fé. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus falou em Lucas capítulo 18, versículo 8, que está faltando fé. Aí ele vai dizer: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar uma igreja que tem fé? Porque se não tem palavra, não tem fé. Não tem. Não tem fé, por isso falta fé. E a prova é que as pessoas precisam de objeto para ter fé. Tem gente que só acredita se tiver a toalha ungida. Tem gente que só acredita se a campanha for a campanha de Gideão e os 300. Tem gente que só acredita, só funciona quando tudo está sendo motivado por alguma coisa. Mas isso não é fé, é motivação. Fé genuína, fé que cresce, é fé semente, e Jesus falou sobre ela: olha, se tu tiver de fé como um grão de mostarda, dirá esse monte: seja transportado daqui para acolá, e será vos feito. Sabe o que Jesus está falando? Da fé que cresce, fé semente, porque dentro da semente está tudo aquilo que futuramente será uma árvore, terá os frutos. É fé que cresce, é fé que é forte. Quem tem essa fé nessa noite, levanta a tua voz e dá um brado de glória. E se não tem fé, peça a Deus que Ele vai dar. E aos discípulos vai olhar e dizer: Senhor, aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé, porque não é fácil fazer a obra de Deus sem ter fé. Não é fácil viver na casa de Deus sem ter fé, sem ter a palavra. É por isso que a gente vê tanto crente que hoje está, amanhã não está mais, Jefferson. É por isso, pastores, que a gente vê a luta que nós estamos passando para ver uma igreja repleta e cheia. É porque as pessoas não têm a palavra, não deu lugar para a palavra. Porque crente que tem a palavra é crente forte, é crente poderoso na presença de Deus. A palavra limpa. João capítulo 15, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra. A palavra fortalece. A palavra também vai fazer o mundo odiar você. Você será odiado por causa da palavra. Por isso falta santidade na casa do Senhor. Não se pode mais falar de roupa, não se
pode falar de cabelo, não se pode falar de linguajar, não se pode falar de comportamento, porque as pessoas estão desviadas dentro da casa de Deus, já não conseguem ouvir uma mensagem como esta. Eu sei que mesmo lá no YouTube, muitos vão criticar e dizer: esse pastor acha que é santo, é melhor do que os outros, mas eu não estou preocupado com isso, porque a nossa missão aqui é falar a verdade, é pregar a verdade, é anunciar a verdade, porque se alguém aqui amanhã, diante do Senhor disser: eu não ouvi palavra que me desse condições de um dia entrar na tua presença, então o próprio Deus vai fazer aparecer o culto como este, e você assentado no banco, e Deus mostrando: olha aí a palavra, olha a mensagem, olha a palavra, e por que você não obedeceu? Povo não aceita mais correção. Isso tudo é questão de santidade que está em falta. A palavra te afasta do pecado. Quem tem a palavra vai ser tentado, vai, mas ela te leva para longe do pecado. A Bíblia vai dizer, querido, em 1 João 1,10, se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós somos pecadores e falhos, mas se a palavra está em nós, muitas coisas que poderia acontecer na nossa vida não irá acontecer. Todo dia o pecado vem bater a sua porta, mas quem decide se aceita ou não é você. Nós não podemos impedir um pássaro voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele pouse sobre a nossa cabeça. Pessoas que perderam a santidade, pessoas que não falam mais com Deus, pessoas que não leem mais a palavra da verdade, pessoas que não jejuam, não oram, não buscam mais aquilo que jovens, senhoras, senhores faziam. E aí alguém vai dizer: o pregador está tão frio, esse pregador está com a palavra tão ruim. Não é não, o problema está em nós. É porque enquanto nós acharmos que estamos bem sem estar, enquanto nós tivermos continuar fazendo o que é errado e dizendo que não estamos errando, nós vamos continuar pobres, miseráveis e nus. Olha o que diz a segunda parte da profecia. Diz que era para picotar pela espada outra parte dos cabelos, e foram cortados. Pessoas que estão sendo sufocadas pelo cuidados e os deleites das riquezas da vida, como está em Lucas 8,14, estão vivendo luxuosamente e não se preocupam com nada. Lembra quando Jesus contou a parábola? E ele disse que uma semente caiu entre os espinhos, e os espinhos a sufocaram. Sabe o que é isso? As riquezas, as coisas que o mundo oferece. E as pessoas estão envaidecendo porque se enriqueceram ou estão enriquecendo. Não adianta ter prata, não adianta ter ouro, se não tem mais a presença do Espírito Santo. Não adianta ter carro importado, conta bancária alta, salário bom, se a presença do Espírito Santo não existe mais. Está sufocado, está oprimido, está fraco, está tentando se levantar e não tem força. Mas nessa noite Deus está dizendo que ainda dá tempo de se arrepender. Lucas 16:19 fala de um homem que se vestia de linho fino,
e estava caminhando para o inferno. O homem tinha púrpuras, palácio, e só deu fé quando estava no inferno. Quando ele ergueu os olhos, era tarde demais. Tem muita gente vivendo essa realidade. Só irão perceber que Jesus voltou quando procurar o seu filho, o esposo ou a esposa, e não achar. Só vai perceber quando a mão de Deus tocar. Tem gente gritando ai, 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 ui, ui, ui. E tem crente orando, fazendo campanha, e Jesus mandando dizer: não põe a mão aonde eu estou tratando. Não coloca a mão aonde Deus está tratando. Não tente ajudar aonde Deus não vai ajudar. Porque se Deus vai levar lá, o pecado é assim: pega o anzol, vai embora o pecador, vai embora, vai dançar, vai pular, vai curtir. Mas a hora que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó fisgar e trazer o peixe, aí a pessoa vem se humilhando, vem se desfazendo, vai deixando a soberba de lado, vai deixando o orgulho, vai fazendo amizade com quem tinha inimizade, e a vida vai mudando, e a pessoa vai sendo uma bênção na mão de Deus. Mas não interfira no querer e no agir de Deus. Aleluia. Está totalmente cego espiritualmente, e por isso não acreditam na pregação. Como nos dias de Noé, não perceberam a destruição iminente. Em Mateus 24, 38, vai dizer que eles só viram quando o dilúvio chegou. 100 anos. Os profetas disseram que Nabucodonosor viria e tomaria Jerusalém. 120 anos o patriarca vai dizer e falar: arrependa, porque virá o dilúvio. E o povo casavam, comiam e se davam em casamento. Festa para cá, festa para lá, churrasco para cá, churrasco para lá, é praia para cá, é praia para lá. E Deus, nada. Para Deus não tem tempo, mas na pizzaria pode ir, não tem pandemia lá. Para Deus o trabalho pode chover, fazer trovão, o que for, tá lá. Vai no ônibus cheio como sardinha, não tem Covid lá. Mas quando é para vir na casa de Deus, aí inventa mil e diz: ai, minhas costas, ai, minha perna, sabe o que é isso? Deixa esse pecado cabeludo para lá e começa a adorar a Deus e dizer: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Eles não creram até ver o dilúvio. Aí quando o dilúvio veio, aí todo mundo queria ser crente, queria entrar dentro da arca, irmão Juliano. É como as virgens nécias, quando a porta foi fechada e acabou o azeite, aí todo mundo quer azeite. Aí não dá mais tempo, querido, tem que ser agora, tem que se responsabilizar agora, tem que começar a semear diferente agora, tem que começar a mudar o pensamento agora, tem que começar a mudar a atitude agora, tem que começar a ser crente de verdade, não para o pastor e nem para ninguém, é agora. Não adianta ser depois. Não adianta depois, porque depois, amanhã, pode ser tarde demais. O povo não creu nos profetas, até que o cerco de Jerusalém foi fechado. O cerco foi fechado sobre Jerusalém. E eles foram aprisionados. Cuidado. Cabelos picotados, a espada. Terceira parte da profecia de Ezequiel: levada pelo vento. E uma parte será levada pelo vento. Sabe o que é isso? Pessoas que estão sendo levadas por qualquer vento de doutrina. As pessoas hoje dizem: um profeta ali,
Outro profeta ali, Jesus diz, olha, se vê tudo isso, não creais em qualquer espírito, mas antes provai se o espírito vem de Deus. Aí tem gente que não sabe aonde fica. Aí ele coloca problema em toda a igreja onde ele vai. Esse pastor aí é cara fechada. Eu não gosto desse pastor. Aí quando vai no outro, o outro ri demais e fala, esse pastor tem cara de moleque. Olha o tanto que ele ri. Aí vai no outro lugar, o pastor é escurinho e fala, não gosto de gente, é preconceituoso. Eu não vou para essa igreja. Eu não vou naquela, o pastor não sabe ler. O pastor não sabe falar, como o pastor Roberto não fala bem. Então eu não vou ficar nessa igreja. Esse aí prega teologia demais, é um doutor. Eu não gosto, eu gosto das coisas mais simples. Você precisa se converter. Você precisa se converter, porque muitos estão sendo levados por vento de doutrina, estão enganando a si mesmo. Tem gente que ele vai para uma igreja, machuca o pastor e vai embora sorrindo, dizendo, saí, mas estou levando 4 comigo. Vai sofrer, pastor. Ele está enganando a ele mesmo. Chega no outro lugar, faz a mesma coisa. Aí depois vai rodar e vai voltar para onde? Se Jesus der chance para cá. Aí aquele que falou mal, que perseguiu, que mentiu, porque como o pastor Isaías fala, sair, todos saem com a cabeça levantada. Mas quando volta, tem que voltar com a cabeça baixa, se humilhando. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Nesse caminho irão acordar no inferno. Pessoas que andam na forma que estão andando e vivendo, aventurando, quando acordarem estarão no inferno. Porque Efésios 4,14 a Bíblia vai dizer que muitas pessoas são como crianças inconstantes. Muitas pessoas nas igrejas já deveriam estar pregando, ganhando almas para o reino de Deus, estão como criança, dando trabalho. Só quer leitinho, só quer mingauzinho. E quando fala um mocotozão como esse, está sendo pregado aqui nessa noite, aí diz assim, mas esse aí não, esse aí eu não gosto não. Esse aí não dá nem para descer na garganta. Tem farinha demais nesse mocotó. Mas é essa a palavra que cura, é essa a palavra que liberta e que transforma o coração. Te prepara, porque Deus não te chamou para ser criança, mas sim para crescer. Diga comigo, para crescer. Primeiro, tem que nascer. Tem gente que entendeu lá atrás, tem outros que não pegou não. Tem muita gente que ainda é menino porque não nasceu da água e do Espírito, como Jesus disse para Nicodemo, necessário é nascer de novo. Lamassura mandargarabassuri ebiandalai. São pessoas que acreditam em tudo menos em Deus. Esse tipo de gente inconstante, que é levada por qualquer vento de doutrina, crê em qualquer coisa menos em Deus. Ele acredita em objetos ungidos, ele acredita em panos milagrosos, ele acredita em apóstolo com superpoderes, menos em Cristo e na sua cruz. São pessoas levadas pelo vento, mas Jesus vai tratar. Jesus vai trabalhar, Jesus vai usar, aleluia, a peneira. Jesus está, aleluia, com a seara já madura, pronta para a colheita. E o próprio Jesus vai fazer questão de fazer separação entre o joio e o trigo. O próprio Jesus vai fazer separação entre os peixes bons e os peixes ruins. O próprio Jesus vai fazer separação entre o bode e a ovelha. O próprio Jesus vai fazer separação em quem é crente e quem não é. Está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o momento.
Aleluia, é por isso que veio o juízo de Deus e o Espírito Santo foi retirado, aleluia. Estão tão vazias essas pessoas que precisa ficar se escondendo atrás de movimento, atrás de pulos e grito para disfarçar a sua frieza espiritual. Tem gente malandro, tem gente dentro da igreja que ele dá um movimento, um pulinho, um salto e diz: olha lá, está cheio do Espírito Santo. Mentira, é fofoqueira, compra e não paga, é enganador, é infiel, não tem fidelidade, não tem submissão. Sabe o que é isso? Vazio da presença de Deus. E acabou. Lembra quando foi tomada a arca pelos filisteus? E Ofni e Finéias morreram na batalha, e Eli perdeu a vida por não agir de forma certa. E acabou, ou seja, foi-se embora a glória de Deus. Tem gente vivendo essa realidade, me desculpa, mas é a verdade. Jovens que não falam mais de mistério, obreiros que não sentem mais a graça, o poder de Deus, homens e mulheres que não fazem mais a vontade do Espírito Santo. Mas nessa noite Deus está dizendo: vem, 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 porque eu vou te usar. Se você se arrepender, voltar, aleluia, e se converter dos maus caminhos, então eu, o Senhor, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus quer sarar a sua entranha, Jesus quer sarar o teu ser, Jesus quer sarar. Então larga esse negócio. Eu não estou falando que tem crente que pula, mas está cheio mesmo. Tem crente que dá uma machada e Satanás sai de ré para trás, porque ele tem a presença, mas tem uns vazios aí, barulhento, parece uma lata vazia, é bum, 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 e não acontece nada. Mas se tem crente fervoroso nessa noite aqui, levanta a tua mão e vai adorando Ele, que Ele está no meio da casa. Eu falei que a palavra era dura. Agora veja bem, a idolatria é o principal motivo do juízo de Deus. Porque o que fez aquele povo perder a batalha foi por causa da idolatria. É os mandamentos do Senhor. É um dos mandamentos: não colocará diante de ti imagem de escultura. Não adorará outros deuses além de mim. Mas sabe o que eu quero que você entenda? Sabe o que é idolatria? Será que é uma imagem de escultura somente? Será que é sair de Planaltina, Goiás, e ir até Aparecida de Goiânia e entregar ali um voto, ou fazer um sacrifício, ou subir um morro em cidades que adora deuses estranhos e oferecer ali um holocausto? Só isso é idolatria? Não, idolatria é amor excessivo, admiração exagerada. A idolatria dos dias de hoje é o eu. Eu posso. Eu? A gente escuta isso aí toda hora. Eu? Espera aí, mas está pensando, está falando com quem? Olha aí. É eu? É você mesmo. Não, o irmão vai falar, eu? É você mesmo. Não tente fugir da verdade. Sabe o que a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, em 2 Timóteo 3, versículo 2 ao 5? Que existem homens que são amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo do próprio Deus, tendo aparência de piedade,
mas nega a mesma. Afasta-te dos tais. São crentes, idólatras. Teve uma mensagem que eu ministrei aqui, falava idolatria oculta. É o que muitas pessoas estão praticando. Não fica com bobeira com esse carro velho não, com esse monte de lata velha não, porque senão ele se acaba. Fica com enjoeira com o homem, com a mulher, meu amor, fica muito com enjoeira não. Ora, abraça, cuida, mas dê glória a Deus. Não fica com enjoeira com o filho, passando a mão na cabeça e alisando demais, porque isso aí desagrada a Deus. Toda coisa, tudo tem limite, a honra e a glória é somente para o Senhor. Sabe o que aconteceu com Abraão? Diga assim para mim o que foi. Depois que Isaac nasceu, ele deixou de oferecer sacrifício e holocaustos a Deus para fazer banquetes. Sabe o que aconteceu com Abraão? O pai da fé, depois que nasceu o filho da promessa, ele está tão empolgado que ele deixou de levantar altares ao Senhor para fazer festa. Virou aquele crente festeiro. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui nessa noite. Antes de Isaac era crente até o tutano, cheio do poder de Deus. Sabe o que vai acontecer? Muita gente era crente que cuspia, saía até fogo. Agora, meu irmão, só quer saber de festa. Agora, depois que o Isaac chegou, a bênção chegou, a porta abriu, o carro chegou, a conta bancária aumentou, e agora é só festinha para cá, festinha para lá, e cadê o altar? Saramandagassura. Sabe o que Deus vai fazer? Abraão, toma o seu filho, único filho, e sacrifica para mim, em uma das montanhas que eu lhe mostrarei, lá em Moriá. Aí Abraão agora vai pegar, obedecer a voz de Deus. Vai ser difícil, mas tem que ir. Aleluia. Aquele que agora só fazia banquete está voltando de novo para Moriá, para oferecer um holocausto, levantar e erguer um altar ao Deus de Israel. E Deus vai entrar com providência, trazendo de volta a fornalha, o fogo aceso sobre a vida dele e da sua família. E quando ele está subindo um monte, diz: ficai-vos aí que nós vamos, mas vamos voltar. Ele cria que Deus ia fazer alguma coisa, e quando chega no meio da subida, o filho olha: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas cadê o holocausto? Aí o pai Abraão, o velho Abraão, o patriarca, vai dizer: Deus proverá para ti o holocausto. Deus vai prover. Quando nós estamos distante do Senhor, aí Ele tem que fazer alguma coisa para que nós possamos voltar e reconhecer e dizer: Senhor, o Senhor tem me abençoado, mas quanto mais o Senhor me abençoa, mais eu quero me prostrar diante da tua presença. Eu não posso ficar sem a presença de Deus. Eu não posso ficar sem a casa de Deus. Eu não posso ficar sem ouvir a palavra de Deus. Isso prova que nas suas veias corre o sangue do Cordeiro, corre a presença gloriosa do Espírito Santo, ainda está aí, quando você sente queimar o teu coração para fazer esta obra. Materialismo, cobiça de por bens, para construir ao nosso redor uma imagem que nos convém. Eita, meu Deus do céu, já viu aquela pessoa: eu estou preocupado porque o vizinho comprou um carro e eu estou ficando para trás. O irmão lá da igreja, você viu o pastor, o fulano, o obreiro, aquela irmãzinha que ganha um salário mínimo, agora está andando de carrão. Eu também vou ter que comprar, porque o Deus chamado eu quer se apresentar, quer chegar chegando, hein?
quer chegar impactando, ó. Vem chegando e o povo, rapaz, mas esse sapato, só o sapato aí já vai converter alguém. Meu Deus, uma vez eu vi um pregador que veio e pregou aqui, ele tinha um sapato todo dourado da cor de ouro, aí ele falava, pastor, só o sapato ganha 10 crentes para Jesus. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, irmão. O relógio de ouro na mão, ganhava, eu falei, ganha se vender e investir na obra, mas se isso aí é idolatria oculta que está acontecendo, homem cheio de si próprio, porque a honra, a glória é de Deus. Irmão, mas como é que o irmão louvou uma benção? Glórias a Deus, o louvor é para Deus. Pastor, você pregou, foi uma benção. A glória para Deus, Deus é que está usando, Deus é que está usando esse vaso velho. Eu sou apenas barro. Então, queridos e amados irmãos, tem gente assim que quer competir. Ele quer se apresentar, isso aí é o Deus, a ganância, o amor ao dinheiro. O apego excessivo ao trabalho em prol de mais dinheiro. Enquanto a família, os filhos, os amigos ficam sem atenção. Tem gente que está tão em busca das coisas dessa vida, que a família ele nem vê mais. Os amigos, onde você está, rapaz? O que está acontecendo? Não, trabalhando. E não para! Cuidado. Estão totalmente fora do maior dos mandamentos, que diz amar Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que vive só pelos seus interesses e nada mais. Só se importa com o que ele quer, com o que ele planejou, sonhou e deseja. Se ele não conquistar o que ele pensou, o que ele sonhou, ele vai morrer, vai desmaiar, não vai conseguir prosseguir na caminhada. Cuidado, tenha tudo como se não tivesse nada. Pensando nisso, o que é que passa no nosso coração? É exatamente o que saía da boca e tem saído da boca das pessoas no dia a dia de hoje. Aqueles que te rodeiam são testemunha de tudo que você fala. Como prova de quê? É disso que o seu coração está cheio. As pessoas que lhe cercam, as pessoas que você compartilha conversas, sabe o que está dentro de você. E o Deus de Israel também conhece e sabe das suas intenções. É tempo. Nós falamos em um estudo aqui que a língua é a radiografia da alma. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Tem gente que só fala em coisas que perecem. É nisso, é naquilo, mas não fala de Jesus. Chega perto da pessoa, a pessoa está mais preocupada com aquilo que você tem do que aquilo que você é. E aí, irmão, está conseguindo o quê? Tu conseguiu o quê? Nem sempre bênçãos materiais é sinônimo de uma vida espiritual bem ajustada diante do Senhor. Porque tem muita gente que por causa das riquezas se corromperam, se perderam, estão caídas e não tem mais força para retornar para a presença de Deus. Agora veja bem, falando disso, quando foi que você falou do amor de Deus para alguém? Quando foi que você falou do Evangelho, de Jesus na cruz? Com certeza você falaria isso, se não fosse idólatra. Se não fosse o eu, o ego.
Seu estilo é isso. O idólatra quer se vestir adequadamente conforme o seu ídolo. No caso aqui nós estamos falando de nós mesmos. É por isso que muitos não permitem o pastor da igreja falar qualquer coisa sobre as vestimentas, sobre comportamentos. Por quê? Ele tem o seu próprio Deus dentro de si. Ele é que resolve tudo. Mesmo por isso, muitas pessoas ainda continuam praticando pecados, mesmo com tudo o qual o Senhor tem falado por esses dias. Muitas pessoas ainda continuam afundados no pecados, na idolatria, na pornografia, na sensualidade, na vaidade, no orgulho, na rebeldia, e não há sinal nenhum de arrependimento. Mas sabe por quê? Que muitas pessoas permitem que isso seja feito, tudo sem temor a Deus, porque o seu Deus, o seu ego, que é você mesmo, permite todas essas coisas. Eu faço. Se fulano não quiser fazer, eu faço. Isso é o Deus chamado nosso ego. E nós temos que entender que se nós quisermos morar no céu, nós vamos ter que renunciar às nossas vontades e fazer a vontade da palavra de Deus. Nós vamos ter que renunciar às nossas próprias vontades, o nosso próprio querer, para fazer a vontade do Senhor Deus que está no céu. Tem gente que com uma mensagem como esta, que fala mal do seu ídolo, pessoa fica nervosa. Ei, culto, aquele pastor, você viu lá, tem que mudar o tipo de pregação, tem que mudar o pastor dessa igreja. Você se irrita, pessoas ficam irritadas, porque não gostou, que falou do pecadinho de estimação. Vai reclamar para Deus, porque quando a ferida é tocada, aí vai doer, ai. Quando se toca na ferida, aí o ai vai aparecer. Eu não vim aqui a massagear o seu ego nessa noite, me desculpa. Já ministrei muitas palavras aqui de vitória, de bênção. E o crente até quer flutuar no banco, mas nessa noite eu vim falar que Jesus quer conserto com essa igreja. Tem um povo me ouvindo aqui na internet, conserta, mas Deus está mandando dizer para a igreja: conserta, põe a vida no altar, porque Jesus está voltando. E a Bíblia vai dizer, no final da profecia do homem, que poucos são os salvos. Alguns poucos fios de cabelo ficaram na roupa de Ezequiel, representando um número muito pequeno daqueles que irão salvar, porque poucos se salvam. Meu Deus. Mateus 22:14, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus estava falando, Deus está falando conosco nessa noite. Por que poucos se salvam? Porque você, estando aqui me ouvindo, o aviso de Deus, pode não se arrepender. Não, nem aí. É assim que acontece hoje. O aviso de Deus está sendo falado. Aí tem gente que ainda faz assim, ó. Beijinho no ombro. Ei, cuidado. Ninguém paga minhas contas. Deixa Jesus fechar a porta para ver se você vai pagar a conta mais. Deixa Jesus tocar lá na sua casa para ver se você ainda vai continuar arrastando o gogó.
Aprenda a respeitar a liderança. Aprenda a respeitar a obra de Deus, a palavra de Deus. Porque senão tem muita gente chorando na lamentações e amargura, porque não sabe se comportar e acha que igreja é brincadeira, acha que pastor é brinquedo. Cuidado. A maioria não aceita a palavra, estamos terminando, e rejeita totalmente. Não vê a hora de acabar um culto como esse, está agoniado. Aí, mas essa hora passou, olha, falta 3 minutos para 9 horas. Semana passada estava muito melhor, terminou 10 para 9. Rapaz, mas esse culto não termina mais não, é assim, é. A Bíblia diz que chegaria um tempo aonde a palavra seria como comichão no ouvido daqueles que se endeusam. Daqueles que dizem ser alguma coisa, aí eles ficam agoniados. Passa 1 hora, 2 horas na frente de um filme na Netflix, mas não consegue passar 1 hora ouvindo a palavra de Deus. Reclamam. Jesus falou que aquele que escuta a palavra é de Deus. João 8,47, aquele que escuta a minha palavra é de Deus, e o que não escuta não é de Deus. Simples. Mas ainda resta um pouco de tempo. Dá tempo para se arrepender. Eu quero encerrar lendo uns versículos bíblicos aqui. Primeiro, Tiago 4:8-10. Chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sintam a vossa miséria, e lamentai e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Isaías 64:6-7. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, e que se desperte, e que detenha, porque esconde de nós o teu rosto, e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Joel 2:12. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:5. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Terminou? Não. Hebreus 4:7. Se hoje ouvides a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração.